Para esse caso aqui, nós vamos utilizar o livro Ramalho, tá? Volume 2. Vamos ver essa edição aqui, P91 do capítulo 5. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui, que é bem interessante. Um bloco de gelo de massa 500 gramas a menos de 10 graus Celsius é colocado num calorímetro de capacidade térmica 9,8 calorias por grau Celsius. Faz-se chegar então a esse calorímetro vapor de água a 100 graus Celsius em quantidade suficiente para o equilíbrio térmico se dar a 50 graus Celsius, temperatura final do sistema. Sendo o calor latente de fusão igual a 80 calorias por grama, o calor latente de fusão do gelo, e LC igual a menos 540 calorias por grama, o calor latente de condensação do vapor, a 100 graus Celsius, calcule a massa de vapor introduzida no calorímetro, dados o calor específico da água, igual a 1 caloria por grama multiplicado por graus Celsius, e calor específico do gelo, igual a 0,5 caloria por grama multiplicado por graus Celsius. Só um minuto, rapidinho. Bom, continuando aqui. Primeira coisa, vamos tentar anotar todos os dados do problema, né? Para ficar bem fixado aqui. Ele falou que nós temos gelo, um bloco de gelo, uma massa de 500 gramas desse bloco de gelo, a uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. É colocado dentro de um calorímetro. Calorímetro, em termos bem grosseiros, é uma garrafa térmica. Vocês sabem o que serve uma garrafa térmica? Sabemos, professor. Uma garrafa térmica, de maneira bem grosseira, ela guarda o calor do café, ou, no caso, se você tem um chá gelado lá dentro, ela impede que o calor externo entre no teu chá. Ficou claro? Então, o calorímetro é um isolante térmico. Ele falou que o calorímetro que ele tem uma capacidade de 9,8 calorias por grama multiplicado por grau Celsius. Essa capacidade térmica do calorímetro é a quantidade de calor que ele vai perder dentro de uma grande unidade de tempo, de perder ou ganhar. Por exemplo, a garrafa de café, uma garrafa de café comum da nossa casa, você faz o café bem quentinho de manhã, acho que, se for boa, uma boa garrafa de café, né? Assim, 1h da tarde, umas 2 horas ainda tá quentinho o café, não tá? Tá bacana? O calor, vou te falar uma coisa, o calorímetro que nós utilizamos em laboratório é um calorímetro especial, feito de materiais isolantes especiais. Cerâmica é um tipo de plástico especial também. Ele tem vácuo, isso é muito importante porque o ar também conduz calor, né? Por exemplo, se tu colocar uma água a uma temperatura de 80 graus Celsius no calorímetro de laboratório, uns 4, 5 dias depois ainda vai estar naquela temperatura. A perda de calor é muito grande. Além disso, o café tem outro problema, né? A gente fica apertando a garrafa, então abre ela, vai acabar perdendo calor com o tempo. Então, isso aqui é calorímetro, tudo bem? Calorímetro vai ser o recipiente onde a gente vai fazer essa análise. E, portanto, a gente vai ter que levar em consideração a quantidade de calor dele, tá bom? O que mais? Faz-se, então, chegar esse calorímetro, vapor d'água. Tem vapor d'água. Vapor d'água é uma temperatura inicial de 100 graus Celsius, claro, em quantidade suficiente para equilíbrio térmico se dá 50 graus Celsius. Essa frase, equilíbrio térmico, significa a temperatura final é de quanto? 50 graus Celsius. Tudo bem? Aí ele dá o calor específico de todo mundo aqui. Pessoal, vocês perceberam que ele não deu a temperatura inicial do calorímetro? O que significa isso? Vamos pensar um pouco. O gelo está dentro do calorímetro. E ele falou que a temperatura inicial do gelo é menos 10 graus Celsius. Portanto, quanto que é a temperatura inicial do calorímetro? Porque ele tem a temperatura da substância que está dentro dele inicialmente. Ficou claro aqui o que eu falei? Pessoal, vamos montar um gráfico dessa situação aqui. Vamos fazer um gráfico de temperatura pelo tempo. Alguma dúvida aqui no que eu falei? Então, nosso gelo está em que temperatura inicialmente? Está na temperatura de menos 10 graus Celsius. A temperatura final do gelo vai ser quanto? Então, bora fazer esse gráfico aqui? Menos 10. Ele vai subir a temperatura até que temperatura? 0. Vai mudar de fase. Depois vai subir até que temperatura? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Vocês têm que montar isso passo a passo. Alguma dúvida no que eu escrevi, no que eu falei? Outra coisa. O que nós temos? Vamos pegar aqui o vapor de água. O vapor de água que está em que temperatura? 100 graus Celsius. Qual a temperatura final dele?
Se ele é vapor d'água, significa o quê? Que ele muda de fase. Depois ele vai cair a temperatura dele até que temperatura? 50 graus Celsius. Gostaram aqui do meu cálculo até agora? Dúvidas ou dívidas? Beleza. Não esqueça a pergunta do nosso problema. A pergunta do nosso problema é qual é a massa de vapor que vai ser produzida aqui dentro. Alguma dúvida no que eu falei aqui? Perfeito. Pessoal, então, e o calorímetro, Henrique? O calorímetro a gente faz na tora, tá bom? O calorímetro, qual a temperatura inicial dele? Menos 10. Qual a temperatura final dele? Então ele vai do menos 10 até o 50, direto. Tudo bem? Porque até ontem a garrafa térmica, ela não muda de fase com facilidade, né? Então, é direto. Agora, vamos lá. Quais são as quantidades de calor que eu tenho aqui? Eu tenho quantidade de calor 1, tenho quantidade de calor 2, tenho quantidade de calor 3. Tenho quantidade de calor 4, quantidade de calor 5. E finalmente, essa linha preta aqui, eu vou chamar de quantidade de calor 6, vai ser quantidade de calor do calorímetro. Alguma dúvida no que eu disse? Vamos lá, fazer por partes. Primeiro, quantidade de calor 1. Aqui se refere ao gelo. Primeiro ao gelo. Quantidade de calor 1, o quê? Nessa fase aqui, nessa parte aqui, calor sensível, calor latente. MC multiplicado por ΔT. Quanto que é a massa de gelo que eu tenho? 500 gramas. Qual o calor específico do gelo? A gente consulta o livro. O calor específico do gelo é 0,5. Tudo bem? Deixa eu colocar isso aqui. Calor específico do gelo igual a 0,5 calorias por grama multiplicado por grau Celsius. Calor específico da água é igual a 1 caloria por grama multiplicado por grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. E calor latente de condensação do gelo é menos 540 calorias por grama. Obviamente esses valores não precisam decorar porque vão ser dados no problema. Vou ficar 500 gramas aqui multiplicado pelo calor específico do gelo, que é 0,5, multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura final, que é 0, menos a inicial, que é 10. Vai ficar quanto? Vai ficar 500 multiplicado por 0,5, é 250, multiplicado por 10. Quantidade de calor vai ser igual a 2.500 calorias. Então já foi a primeira parte. Esse gelo, ele vai sofrer mudança de fase. Isso aqui é calor sensível ou calor latente? Calor latente, que é dado pela fórmula ml. Quantidade de calor 2 vai ser igual a quanto? Quanto que é a massa de gelo? É o gelo que está se transformando em água agora. Continua sendo quanto? 500 gramas. Multiplicado pelo calor latente dele, que é quanto? Calor latente, essa mudança aqui é passar do estado sólido para o estado líquido. Esse calor latente de fusão, que é igual a 80. Essa quantidade de calor 2 vai ser igual a quanto? 8 vezes 5, 40. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 40 mil calorias. E finalmente, quantidade de calor 3. Essa mesma massa de gelo se transformou o quê? Em água no estado líquido. Alguma dúvida aqui? Então vai ser quanto? Calor sensível ou calor latente aqui? Sensível. MC multiplicado por ΔT. Quantidade de calor 3 vai ser igual a quanto? Quanto que é a massa? Os mesmos 500 gramas que estão se transformando. Multiplicado pelo calor específico, agora o que? Vai ser o que? Água. Multiplicado pela temperatura final, que é 50, menos a inicial, que é 0. Essa quantidade de calor 3 vai ser quanto? 500 multiplicado por 50. Quantidade de calor 3 vai ser igual a quanto? 5 vezes 5, 25, 1, 2, 3. Pronto, terminamos a primeira parte aqui. Bora fazer a quantidade de calor 4 agora, relativa ao vapor de água. Calor 4. Esse calor 4 aqui, essa parte, é calor sensível ou calor latente? Calor latente, que é ml. Quanto que é a massa de vapor? Na verdade, essa é a pergunta do problema, né? Qual é a massa de vapor? Vale quanto aqui? Quanto que é o calor latente? Isso aqui está no estado gasoso, está passando para o estado líquido. Que calor é esse? Calor latente de condensação, que no caso é menos 540. Essa quantidade de calor 4 aqui vai ser igual a menos 540 M. E finalmente, quantidade de calor 5. Quantidade de calor 5 aqui, calor sensível ou calor latente? Sensível. Calor sensível. Vai ficar MC multiplicado por ΔT. Quantidade de calor 5, quanto que é a massa de vapor? Não sei. É o vapor que se transformou em líquido, claro. Multiplicado
Não esqueça que é o vapor que está se transformando em líquido, por isso que a massa é a mesma, tá? Quanto que é o calor específico do vapor? O calor específico do vapor... Perdão, calor é líquido, né? Que o calor específico do líquido é a água, né? Água no estado líquido, multiplicado pela temperatura final, que é 50, menos a inicial, que é 100. Quantidade de calor 5 vai ser igual a quanto? A menos 50 M. Tudo bem? Agora, por último, não menos importante, o calorímetro. Não esqueça que no calorímetro ele deu para a gente capacidade térmica. Normalmente a fórmula, quantidade de calor 6, a gente fala assim, que é MC multiplicado por Δθ. Mas esse MC aqui se chama capacidade térmica, tá bom? A gente chama de Czão, multiplicado pela variação de temperatura. Então, qual a capacidade térmica do calorímetro? É 9,8. Multiplicado pela variação de temperatura dele. Qual a variação de temperatura? É a temperatura final, que é 50, menos a inicial, que é 10. Então, essa quantidade de calor 6 vai ser o quê? 9,8 multiplicado por 60. Essa quantidade de calor 6 vai ser igual a quanto? Vai ser 9,8 multiplicado por 60. Isso aqui vai ser igual a 588 calorias. Agora, para terminar o cálculo, né? O que nós vamos ter aqui? Eu sei que quantidade de calor 1, mais quantidade de calor 2, mais quantidade de calor 3, mais 4, mais 5, mais 6. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Qual a quantidade de calor 1? 2.500. Quantidade de calor 2? 40.000. Quantidade de calor 3? 25.000. Mais quantidade de calor 4, que é quanto? Menos 540 M. Menos a quantidade de calor 5, que é quanto? Menos 50 M. Mais a quantidade de calor 6, que é 588. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Somando isso daqui, com isso daqui vai ficar quanto? Vai ficar 2.500 mais 40.000 mais 25.000. Isso daqui. Menos 540 mais 500... Opa, desculpa, eu estou fazendo errado completamente. É 540 M aqui, tá bom? Aqui vai ficar, desculpa, deu 2.500 mais 40.000 mais 25.000, que vai dar isso daqui. Mais 588, que é o número aqui, né? Vai dar quanto? Vai dar 68.088 e menos 540 com menos 50. Sinais iguais, vai ficar 590, positivo aqui. M vai ser igual a quanto? A 68.088 dividido por 590. Isso aqui vai dar aproximadamente 115,4 gramas de vapor de água que foi colocado no recipiente. Logicamente, esse exercício aqui, os números são um pouquinho mais complicados, a gente fez na calculadora para ser mais rápido, mas no nível vestibular vão ser mais simples. O principal é a ideia, o principal é como fazer o cálculo, tá bom? Refaçam esses tipos de exercícios aqui, são muito bons para treinar, são muito bons para confundir também. Vamos lá, vamos estudar mais.